Olá, você acompanha a partir de agora mais um podcast Diálogos, podcast aqui do jornal Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e a gente recebe hoje o vereador de Fortaleza, Benigno Júnior. Seja bem-vindo, vereador, é um prazer poder falar com o senhor. Oi, Felipe, satisfação em estar aqui presente, aqui no Opinião CE, para discutir e debater a cidade de Fortaleza, que é a nossa função e nosso papel. Exatamente, vereador, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta, nas últimas semanas, que é o projeto de indicação do senhor que visa flexibilizar a utilização das faixas de ônibus, Eu acho que todo mundo está ciente do que esse projeto visa fazer, mas eu queria que o senhor explicasse melhor para quem, por acaso, tem ainda alguma dúvida, Então, como esse projeto visa alterar essas faixas de ônibus aqui na cidade? Primeiro, aproveitando aqui a audiência, e a extensão do programa, a gente quer dizer que o projeto não visa acabar com as faixas de ônibus, deixar isso bem claro. O projeto não visa acabar com as faixas de ônibus. Tem sido divulgado em alguns meios de imprensa, também algumas redes sociais, vídeo dizendo que a Prefeitura de Fortaleza, o meu projeto, ele visa acabar com as faixas de ônibus. Não é bem isso. O projeto não é bem isso, não é isso. Deixando bem claro, e é o que diz o nosso projeto. Primeiro, nosso projeto é um projeto de indicação. Ele sugere à Prefeitura um aumento do compartilhamento dessas faixas, do uso das faixas de ônibus nas vias em determinados horários entre picos, que é o horário entre picos. O horário que tem pouca circulação, não só dos ônibus, mas também de veículos mesmo da cidade, Hoje, essas faixas elas já são compartilhadas e você pode transitar nela a partir das 21 horas até as 5 da manhã sem ser multado. O que a gente quer, principalmente, nasquelas vias estreitas, nas ruas estreitas de apenas duas faixas no mesmo sentido. Posso citar aqui dois exemplos. Um que é a Padre Valdivino e a Meton de Alencar. Essa faixa ela é de uma caixa muito estreita, E em determinados horários, que é o horário que a gente quer fazer esse piloto, fazer esse teste aqui, por exemplo, a partir de 9 da manhã até as 15 horas, essas faixas poder ser compartilhadas, como já é em outro horário, e a pessoa poder transitar nessas faixas sem levar uma infração gravíssima, que é uma multa de quase R$300, 297, ainda mais 7 pontos nas carteiras, que a gente quer, devido a esse horário, como eu falei, de retirada de circulação de ônibus, também dos próprios veículos da cidade, em torno de 35% não transita nesse determinado horário, a gente flexibilizar esse uso, E a pessoa poder transitar sem levar aí essa multa, principalmente nessas ruas estreitas de apenas duas vias no mesmo sentido. Essa aí é que é a proposta. Repito, nossa proposta ela não visa acabar com as faixas de ônibus, E esse modelo já existe também em vários locais do país. O senhor falou que já existe, esse modelo em algumas outras cidades, inclusive em São Paulo, a maior cidade do país. E eu queria saber de onde surgiu a ideia para esse projeto de indicação, porque eu acho importante a gente falar para o público que não surgiu da sua, não é algo que veio da sua cabeça unicamente, Teve conversa com outras entidades, eu imagino. Então eu queria que o senhor explicasse também de onde surgiu esse projeto. Pronto, esse modelo, Felipe, como você bem falou, a gente tem na Marginal Tietê. Acho que você pegar a Marginal Tietê, você vê aí no noticiário pela manhã, você vai ver que até o engarrafamento 5 horas da manhã já está ali. Eu acho que com certeza deve ser uma via que transita mais veículos no país. E existe essa flexibilização desse horário de compartilhamento. A pessoa transitar sem ser multada em determinados horários, como eu falei, entre picos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, cidades com população maior até do que Fortaleza ou similares, outras capitais do país. Então, essa ideia de flexibilização desse horário existe em outras capitais e também conversando com o comerciante, conversando com quem transita na cidade, e eu transito na cidade. Eu sou um vereador de rua, Eu gosto de ir, de receber essas opiniões por parte da pessoa, mas não fazer nenhum encaminhamento sem eu ir até o local, E a gente esteve no local, estive ali na Padre Valdivino, conversando com as pessoas, com o comerciante ali do entorno, e demonstra, nós temos imagens aí que pode ser, vocês podem também receber, fazer essas imagens também no local, que mostram em determinados horários a faixa da esquerda completamente engarrafada, com difícil, o trânsito muito lento, e a faixa da direita totalmente desimpedida. Que é onde é a faixa de ônibus, que é onde é a faixa de ônibus,
que nesse determinado horário para essa flexibilização. Lembrando que no próprio projeto ele preserva a área de ida do trabalhador a seu posto de trabalho, o estudante à sua escola, está mantido aí a proposta de 5 a 9 da manhã, esse horário ser mantido, exclusivo, e também logo após as 15 horas ele volta a ser exclusivo, que é a hora do retorno às suas residências, onde o grande fluxo de veículos volta a circular, e a oferta de ônibus para os moradores da cidade ela é oferecida, ela é colocada para transitar novamente, para rodar na cidade, essa frota de ônibus. Ela é, nesse momento, entre picos, de 9 às 15 horas, ela é retirada de circulação. Não é nem 9, a partir de 7h30, eu tive no terminal do Papicu, também temos imagens lá, que essa frota de ônibus, ela é às 7 horas, a partir de 7 horas, onde já começa a parar, é bem retirado. Então, tem ônibus estacionado no terminal, até na própria Via Expressa tem ônibus estacionado, você transitar ali para o terminal do Papicu, como também em bolsões de estacionamento e nas próprias garagens das empresas. Então, há esse recolhimento desse ônibus que é ofertado à população. Então, com isso, diminui o trânsito de ônibus nessa cidade. Por isso, né, a proposta dessa ampliação do horário, desse compartilhamento em horário entre picos. Eu queria falar sobre os dados depois, vereador, mas antes eu queria saber, nessa conversa que o senhor teve com populares, né, com comerciantes, se a impressão do senhor é de que a população, ou parte da população, está realmente vê esse projeto como algo que pode ajudá-los, que pode auxiliá-los, né? Como foi assim essa conversa com a população aqui de Fortaleza? Assim, Felipe, primeiro, a forma que está sendo passado para as pessoas torna-se um pouco do projeto rejeitado, porque na proposta que, como eu falei, algumas pessoas que estão falando, é que o projeto é acabar. Então, não é acabar. Então, quando você começa a explicar, né, o Instituto dos Arquitetos do Brasil tem um parecer que não é contra a proposta, pelo menos conhecer e pegar os dados, né? Em cima dos dados, né? Primeiro, respondendo a sua pergunta, né? Como foi a conversa com o comerciante local? Você vê a faixa da direita, que é a faixa hoje que transita apenas os ônibus, né? E os táxis, eles, de muito comércio, você tem dificuldade de acessar. Sim. Acessar por quê? Porque muita gente usa a tecnologia do endereço pelo celular, mas muitas pessoas não. E não tem como você ir numa velocidade, às vezes, bem baixa, olhando o número do comércio que você vai, da loja que você quer ir, e isso atrapalha. Isso poderia prejudicar o trânsito, né? Atrapalha também, tá? Então, se ele for do lado direito, ele é multado. Né? Primeiro, as numerações, se elas não são muito corretas. Você está, às vezes, procurando uma rua e tá um número ali, já vai outro menos do que aquele que você passou, né? A essa divergência de dados, né? Enfim, então esses comerciantes sentiram muito a dificuldade de acessar, né? Do consumidor acessar suas lojas, né? Acessar suas empresas, acessar seus estabelecimentos devido a essa vedação de não poder transitar na faixa. Até porque hoje todo mundo está no limite já dos seus custos, né? E você ainda aí transitar e levar uma multa de R$300 e 7 pontos na carteira, você não vai. Então, rapaz, já desvia, já vai procurar outro em outro estabelecimento e não vai mais pela parte de volta. Você pode ver grandes números de lojas fechadas e dificuldade de acesso por parte dessas pessoas. Então, conversando com essas pessoas que estão lá empreendendo, conversando também com outros modais hoje que a gente tem implantado na cidade. Isso é uma realidade. Hoje, você receber comida por aplicação, você fazer seu pedido de alimentação, seu almoço e tal. Está uma grande demanda, né, de entregas por parte de motoristas e motociclistas que trabalham por aplicativo, como também outros modais, né, de você te locomover pela cidade. Né? Em 2015, praticamente você não tinha o Uber em Fortaleza. Estava em quase, né? 2015 que foi quando foi iniciada a faixa, né, de ônibus. Né? Implantada as faixas de ônibus, 2014 para 2015, né? Você não tinha hoje a facilidade de você comprar uma moto. Você vê no canteiro de obras hoje, se for, você não viam poucas bicicletas, a maioria do eletricista, do bombeiro, do pedreiro, do servente ia trabalhar de ônibus, hoje não vai mais. Você pode olhar um canteiro de obras, está cercado de motos, né? Então, a nossa proposta, lembrando bem, não é em todas as vias que a ideia é ser implantada, é deixar flexibilizado isso, que você pode, nesse horário entre picos. Aí que vai depender do estudo de trânsito. Né? Mas tem uns dados aqui, você já falando em números, Felipe. Exatamente, eu queria perguntar, né, vereador, porque o senhor tem falado aqui na nossa conversa sobre a diminuição do uso do ônibus com o passar dos anos, né, de 2015 para cá. Então eu queria que o senhor divulgasse aí os dados, né, que o senhor conseguiu pegar aí junto ao seu mandato. Pronto.
Primeiro, um dado da Confederação Nacional do Transporte, que é a CNT, em 2024, né, que entre 2017 e 2024, 29,4% deixaram de utilizar o transporte público, né? 29% dos entrevistados. E 27,5% diminuíram sua frequência. Então, é aquilo. Ele prefere, devido ao acúmulo de pessoas, né? Então, aquelas pessoas preferem ir no transporte individual, né? E às vezes em outro modal de que não ir no ônibus, né? Então, se você pega esse somatório, dá em torno de mais de 50%, né? Então, primeiro, quase 60% desses dados. Segundo, deixar bem claro aí, a frota de Fortaleza, em 2015, quando as faixas de ônibus foram implantadas, importante, eu não queria, sou bem claro aqui, Felipe, eu não queria que a minha cidade tivesse apenas 140 quilômetros de faixa. Acho que ela poderia ter mais, 200, 250, 300, mais. Só que o seu uso seja otimizado. Tem ali, faça ali a sua função. Que hoje, em determinados horários, em determinadas vidas, não está fazendo essa função. Então, nesse sentido, é que a gente pega aqui os dados. Segundo o Sindicato do Transporte, conversei com o presidente de ônibus, né? Ele disse que Fortaleza teria uma frota em 2015 de 1.900 ônibus por dia. Hoje, 700 ônibus foram diminuídos. Então, hoje, em torno de 1.200 hoje circulam na cidade. Fortaleza tinha 1.200.000 passagens dia. Hoje, menos da metade, em torno de 540.000 passagens dia. Então, você vê aí a perca que teve, né, o sistema, né? Teve o sistema, e devido a isso não está sendo utilizado pela população. Então, assim, nesse sentido é que a nossa proposta se baseia nesses dados, né? Né? Quando trouxeram os dados aqui que contradizem, a gente entende e respeita, né? Porque eu lembro bem que quando a rua Benito de Carvalho, que é o início da Padre Valdivino, ali no finalzinho da Antônio Salles, né? Próximo ali um colégio que tem, acho que é o Farias Brito, se não me engano. Eu acho que é o Ari. O Ari. Da Monsenhor Catão, a faixa de ônibus, que era Benito de Carvalho, se transformava em Padre Valdivino, ela iniciava na Monsenhor Catão e ia até a Guanhabi. E foi retirado da Monsenhor Catão até a Desembargador Moreira, em torno de 9 quarteirões, certo? E eu não vi nenhum usuário do transporte coletivo reclamar, eu não vi nenhum usuário de táxi reclamar, eu não vi que essa reclamação, uma queixa por causa disso. E foi retirada. A nossa proposta não é retirar. Nossa proposta é flexibilizar esse compartilhamento que já existe em determinados horários entre picos, que há, como eu disse, menos ônibus circulando na cidade e menos carro também circulando na cidade. Sobre essa visão errada, né, que o senhor disse que algumas pessoas estão tendo, parte da população está tendo uma visão errada sobre o projeto, e também algumas lideranças políticas da oposição estão falando, tratando sobre esse projeto com uma visão errada, né, de que ele realmente não do que ele quer tratar, mas sim ampliando uma possível fake news até, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre esta situação, né? Como o senhor vê essa situação da oposição se utilizar de um projeto que, como o senhor disse, né, visa flexibilizar e otimizar o trânsito da cidade, e jogando uma fake news que pode causar até certo incômodo para a parte da população que utiliza dos ônibus, né? Primeiro, eu acho que discutir e debater tem que estar na mesa política em qualquer momento. Agora, eu acho que vamos falar a verdade, vamos ter clareza nas colocações, vamos ser claros. Primeiro, o projeto não é de lei, o projeto é de indicação, o projeto é uma sugestão executiva. Segundo, o projeto não visa acabar, como eu bem falei, o processo visa flexibilizar em determinadas vias, em determinados horários. Então, essa clareza que tem que ter. Acho que a discussão faz parte do jogo político, do debate político, independente se foi implantado na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, né, que foi implantado. Eu louvo a iniciativa, sou favorável, deixando bem claro. Acho que o transporte público é prioridade e sou favorável a essa ideia. Mas essa retirada foi na gestão do prefeito Sarto. Eu não vi nenhuma crítica por parte do ex-prefeito. Da Benito de Carvalho, né? Da Benito de Carvalho, não vi nenhuma crítica por parte do ex-prefeito. O prefeito que era seu apoiador. Aí, que agora toca nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que não é um debate de gestão do Evandro, acho que não. Eu acho que a cidade é dinâmica, a cidade tem seu fluxo, a cidade muda, a cidade tem... Isso aí a gente tem que
ter um poder público, tem aqui que tem que ter a inteligência para poder, em determinadas coisas, poder ter essa flexibilidade. Não tem nada engessado, ninguém quer fazer isso aqui de uma camisa de força, não. A gente está trocando ideias, né, nesse sentido, e acho que a discussão é em cima de dados, é em cima de números, né? Se eu tinha 1.900 ônibus na cidade, hoje eu tenho 700 ônibus a menos. Se eu tinha circulando na cidade, eu não tinha outros modais, hoje eu tenho outros modais de transporte. Então é nesse sentido, aqui nenhuma crítica, nenhum debate de gestão de Evandro e gestão dos ex-prefeitos que hoje fazem parte da oposição. Mas eu acho que essa dinâmica da cidade que a gente tem que olhar. Olhar se deu certo em outra capital, por que não pode dar certo aqui em cidade como Fortaleza? Se deu certo em outras, vamos fazer um piloto, vamos testar. Até em cidades maiores, né? Vamos testar, funcionou, não tem problema, a gente está aqui só sugerindo. A prefeitura até mencionou que vai fazer um estudo com um grupo de trabalho e tal. Até porque meu projeto não é indicação, ele não obriga, né? Não é, ele sugere, né? Eu queria perguntar exatamente sobre isso, né, vereador? Porque, como o senhor ressaltou, é um projeto de indicação, não é um projeto de lei. E, para quem não sabe, o projeto de indicação, ele, como o próprio nome já diz, né, ele indica alguma ação ou alguma política para o Poder Executivo. E aí o Poder Executivo, aqui no caso a Prefeitura de Fortaleza, decide, né, se vai realmente levar para frente ou não. Então, eu queria saber como está esse diálogo com a Prefeitura, quais órgãos da gestão o senhor já procurou, né, o que o senhor já conseguiu ouvir junto a eles até então, né, e qual é a expectativa para que esse projeto seja implementado ou não? Eu não tenho ainda o parecer, o estudo, ainda se foi feito, se já iniciou, não. O que eu encaminhei foi uma cópia do projeto, tanto para a MC, né, no caso do Poder Público, a MC e a ETUFOR, que são os órgãos que é trânsito, a MC e transporte, que é a ETUFOR, que faz essa parte da gestão, e também para o Sim de ônibus, né? Isso é quem está... Caminhei essa ideia, o que é que o projeto diz, né? E aberto aqui a discutir, a alterar se há necessidade, se não há. Então, enfim, com muita tranquilidade, estou ainda aguardando aí o retorno por parte desse estudo, foi feito esse levantamento. Agora, quero saber se é levantamento em base de dados, em base de número. Nós temos hoje, o que é que nós temos hoje nessas ruas que a gente quer implantar? Quantos ônibus circulam nesse horário? O horário de 5 às 9 da manhã, a oferta é a mesma para a população de que a partir de 9 horas? Deixar claro, né? Ele volta a circular a partir de que hora? Então, deixar claro para a população para entender. Lembrando que sempre o transporte público será prioridade, tanto é que nesse horário de ida ao trabalho, também de volta e retorno às suas casas, à residência, o horário da exclusividade está mantido no projeto. Ninguém está tirando esse direito, não. O senhor também já chegou a falar com o prefeito Evandro sobre o projeto? Como pauta de reunião, não. Apenas eu comuniquei, né? Até porque o Evandro foi consultado também pelo debate, por alguns órgãos de imprensa, né? Passei também ele uma cópia do projeto, uma cópia da ideia, e ele encaminhou também, né? Reforçou para que faça esse levantamento desses estudos aí em relação a essas vias. Mas você que é cidadão de Fortaleza, vá na Padre Valdivino, vá lá 10h30 da manhã, vá lá 15 horas, veja, uma faixa da esquerda totalmente congestionada e outra faixa da direita totalmente livre. Por que não fazer a gente implementar esse piloto, né, para ver se vai fluir ou se a velocidade operacional desse ônibus ele vai diminuir devido a isso. Vamos com dados, vamos com número, né? Pode falar. Não, até o meio ambiente também. Você fala, falo em meio ambiente, mas se eu tenho de um lado esquerdo uma fila de carro queimando combustível fóssil, por que eu não posso dar flexibilidade? Você está mais perto da sua família, você vê que vai pegar sua filha ou seu filho no colégio, poder ficar mais tempo com seu filho, poder almoçar com mais tranquilidade com o seu filho, porque devido a você chegar mais rápido naquele seu destino. Então, a ideia é praticamente essa, nesse sentido, mas com muita tranquilidade eu discuto em cima de números, eu discuto em cima de dados. Eu não estou vendo aqui um contraponto, trazendo números e dados, também está aqui para discutir e debater mais ainda o projeto. Vereador, a gente já está chegando aqui aos 20 minutos da nossa conversa e eu queria que, só para finalizar, perguntar se foi dada alguma previsão de quando a Prefeitura deve dar esse retorno, né? Esses órgãos da Prefeitura vão retornar ao senhor, ao mandato do senhor, para saber realmente da viabilidade deste projeto ou não. Não, ninguém tem prazo fixo aí, até porque se levantando esses números, ouvindo, acho que as instituições, né, debater, né, eu acho que vou até procurar o IAB para conversar, ouvir a opinião dele em um veículo de imprensa, mas que não é totalmente contra a proposta, mas quer ainda mais detalhes sobre a proposta, né? Eu acho que é conversar, eu acho que, repito, viu, Felipe, nós não estamos inventando isso.
O que a gente está baseando é em dados e que esse modelo existe em várias capitais do país com frota até maiores que Fortaleza. Então, por isso a nossa ideia, né, de fazer esse debate, puxar essa discussão, mas com muita clareza e com muita tranquilidade em cima de dados, em cima de números, baseado em cima disso aí. Não é a ideia da cabeça do vereador Benigno e tal, não. E lembrando, preservando mais ainda, preservando o transporte público. Acho que tem que ser prioridade, mas que aquela faixa daquela rua que está ali praticamente sem utilização, ela possa ser hoje compartilhada, porque aí tem outros trabalhadores, tem outras classes trabalhadoras que, como eu falei, entregadores de motos, entregadores de outros veículos, hoje por aplicativos que trabalham também. E quando você olha para a cidade, você tem que olhar para a cidade como um todo, não apenas para duas categorias ali, uma categoria que anda de ônibus ou que está ali num táxi, né? Então acho que tem que olhar para a cidade como um todo, né? Lembrando, o projeto não visa prejudicar a velocidade operacional dos ônibus dessa faixa, não. É apenas esse compartilhamento que já existe nesse horário para que a pessoa possa transitar no horário que não seja de pique e não ser multado, não levar 7 pontos nas carteiras, não levar uma multa de R$300 e você ainda demorar muito tempo para chegar ao seu destino. Porque é óbvio que você vai lá no local, você viabiliza, você visualiza, né, essa rua sem praticamente, essa faixa sem praticamente estar utilizada, né? Essa faixa, por exemplo, a ideia é praticamente nessas ruas, de apenas 2 faixas no mesmo sentido, Padre Valdivino e Metrô de Alencar. Eu trouxe isso aí como exemplo, né? Carte Silva, no centro da cidade, aquela que sai ali em frente à catedral, Felipe. Se você transitar ali 8 horas da noite, você é multado. Praticamente no centro é uma luta grande de todos os, né, gestores. O centro, né? Pouco movimentado, né? De requalificação, de revitalização e tal. Mas se você transitar 20 horas na Castro e Silva, sentido oeste e leste, você é multado com R$300. E não tem praticamente ninguém no centro da cidade nesse horário. Então, por quê? Sacrificar mais ainda o contribuinte, sacrificar mais ainda o morador da cidade com o seu autuado, porque a sinalização não é boa, você não tem uma noção, você não sabe se ali a sinalização não é precisa. Às vezes você não tem nem sabe ali que ali tem uma faixa de ônibus implantada, porque não há essa revitalização dessa área, não há placas muito claras de horário. Então, assim, é nisso que a gente quer. Por isso a nossa proposta, nesse sentido de não ainda o bolso do trabalhador, das pessoas que moram na cidade ser mais ainda sacrificado devido estar ali, obviamente, com a rua livre, ele vai transitar e é uma renovação autuada. Então é isso, vereador. Agradeço ao senhor aqui pela oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante, né, para a cidade. Eu peço que o senhor faça suas considerações finais, né, para que as pessoas leiam mais, né, leiam também seu projeto de indicação. E é isso, eu agradeço o senhor aqui pela oportunidade. Obrigado, Felipe, obrigado em seu nome. Eu queria saudar todos que fazem a Opinião CE, parabenizar pelo trabalho de vocês. É importante esse esclarecimento por parte da população e dizer que a Câmara Municipal, todas as proposições dos vereadores, elas estão digitalizadas, elas estão disponíveis, né, ao cidadão, né? Então, no site da Câmara, você digita lá o número do vereador, o nome do vereador, as proposições, e está lá o projeto e cada um cada um coloca da cidade, seja de requerimento, seja de projeto de lei, projeto de indicação. Então, isso está tudo na mensagem até do próprio prefeito, né? Então, assim, tudo que passa na cidade está disponível no site da Câmara. É importante que também a população acompanhe. Esse acesso é disponível, qualquer hora você pode ir lá. Então, não precisa nem fazer login, nada. Você pode entrar no site da Câmara, você tem acesso a essas informações. Obrigado e parabéns a todos vocês. É isso, você acompanhou aqui mais um podcast Diálogos. Fique atento ao próximo, mas fique atento também ao nosso site, opiniãoce.com.br, e às nossas redes sociais, no Instagram, no X, no TikTok, e até mais.